Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quinto, põe aí na tela para o pessoal anotar, quem quiser anotar. Pessoas que se recusam a reconhecer suas fraquezas, raramente se responsabilizam por seus erros. Meu Deus, tu não viu nada ainda. Pessoas que se recusam a reconhecer suas fraquezas, raramente se responsabilizam por seus erros. Ô, Adão, por que você está escondido aí? O que aconteceu? A mulher que tu me deste. A síndrome de Adão está nos homens. E Eva, quem é que te ensinou esse negócio? Foi a serpente, ninguém assume nada. As pessoas que não reconhecem suas fraquezas, não se responsabilizam pelos seus erros, esse tipo de gente tem dificuldade de ser curada, porque não confessa. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis, porque a oração de um justo pode muito seus efeitos. Não confessa nada. A pessoa que não reconhece seus erros, ela tem uma tendência, não estou falando que é isso, ou que vai ser isso, mas ela tem uma tendência soberba. Isso é, eu não erro. Igual a Uzias. Uzias foi um rei extraordinário, mas diz que exaltou seu coração. Aí ele entra no santuário para oferecer sacrifício, vem 80 sacerdotes machos. Diz a Bíblia que os caras eram valentes, assim, não faças isso, você não pode oferecer sacrifício. O texto vai dizer, de 2 Crônicas, capítulo 26, que ele ficou indignado. Não reconheceu o seu erro. Você chama uma pessoa com amor e carinho e diz: filho, você está errando nesse negócio aqui. Eu não. Não estou errando, não. Resiste. Fica indignado. Sabe o que aconteceu com Uzias? Quando ele resistiu, os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Perdeu o trono e foi viver isolado no final dos seus dias. Esse negócio não é fácil não, gente. Eu tenho dito, gente, que a grandeza do ser humano não é seus acertos. A grandeza do ser humano é reconhecer seus erros e corrigir suas rotas. Essa é que é a nossa grandeza. Lembra daquele negócio do G12, na época do G12? Aquilo deu pano para manga. Eu desci a mamona, isso foi uma guerra que só Jeová sabe. Aí um dia eu fui pregar na igreja de pastor Jorge Linhares. 4.500 pessoas na igreja. Por isso que você nunca deve ouvir certas pessoas antes de pregar. Eu estava no salseiro com esse negócio de G12, batendo nos caras com uma força, dizendo que método não pode ser comparado à doutrina, uma coisa é uma metodologia, a doutrina está assim. Isso deu pano para manga. Quando eu vou saindo do escritório do pastor Jorge para subir para pregar, chega um santo servo do Senhor e me fala uns negócios da digna pastora Valnice Milomes. Meu irmão, quando eu subo para pregar, no meio da mensagem, eu estava com tanta raiva que o nego estava me sacudindo, dizendo que eu era caído, que eu era pastor do diabo, que eu não tinha visão. No meio da mensagem, eu arrumei um jeito de dar um pau na pastora Valnice, não deixei de lado, no meio arrumei um jeito, mas eu larguei uma. Quando acabou de pregar e eu desci daquele púlpito, eu falei: eu estou ficando maluco. O que eu estou falando dessa mulher, Jesus dos crentes? E agora para pedir perdão para essa mulher? Falei: como é que vai ser isso? Meu Senhor da glória, eu falei besteira. Eu falei uma coisa que eu não podia falar nunca, porque tinha duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo sentido. Sabe aquela palavra que tu solta assim, que cada um interpreta do jeito que quiser?
Eu não vou repetir aqui, porque foi uma asneira tola, e você está doido para saber, mas eu não vou falar. Meu irmão, eu falei uma asneira do tamanho de um bonde. Muito bem, eu disse, agora eu tenho que pedir perdão. Fiquei incomodado com aquilo, incomodado. Mas eu não posso ligar. E eu disse, não, liga para ele e pede perdão. Eu falei, não. Eu falei diante de 4.500 pessoas, como é que eu vou pedir perdão no particular? Não posso. Não, liga para ela, fica bem, ela vai te perdoar, ela é uma mulher de Deus. Não. Aí, pastor Gidalti faz um congresso em Brasília com Morris Cerulo, Mike Murdock, e eu estava lá no meio dessa esfera toda, me chamou para pregar, 10.000 pessoas. Quando eu entro para pregar, na primeira fila, Valnice Milomes. Quando eu olhei, ela de cabeça baixa, nem olhou para mim, eu falei, não, lá tinha 4.500, aqui é 10.000, não. Aqui é 10.000. O Espírito Santo falou comigo, confessa, você errou, você ofendeu, confessa, abre a tua boca, fale. Você errou. Aí, antes de eu pregar, eu falei, pastora Valnice, ela levantou os olhos e disse assim, vai acabar comigo esse cara. Já acabou lá atrás, agora é pessoalmente. Pastora, eu quero lhe pedir perdão, porque eu disse coisas que não devia de dizer, eu exagerei a respeito da sua pessoa, que eu não tinha nem o direito de falar. Eu queria pedir perdão, irmã, em nome de Jesus. Rapaz, a mulher chorou. Aí veio, me abraçou, me beijou, me apertou. Eu sempre te amei, eu sempre orei por você, você é um profeta de Deus, eu não tenho nada contra você. Acabou. Agora olha o que acontece, como é que é interessante isso. Domingo agora, eu fui pregar numa das igrejas mais lindas do Brasil, de um grande homem de Deus, pastor Aguiar Valvassouras. Eu fui pregar lá, foi o pastor que foi o primeiro cara a me dar uma oportunidade fora da minha igreja. A igreja do Nazareno de Campinas. Uma igreja de classe média alta. Eu ficava orando para me convidar. Nunca pedi para pregar em lugar nenhum. Não estou dizendo que é proibido você pedir. Eu estou dizendo que eu nunca pedi. Sempre pedi a Deus. A quem pode me dar as oportunidades. Eu acho melhor pedir a Deus do que pedir a um pastor, porque quando você pede, você vem por baixo. Quando você pede a Jeová e alguém te convida, você está por cima. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Eu estou falando isso porque eu fui evangelista há 27 anos, então eu acho que eu posso falar alguma coisinha aqui. E aí, eu preguei lá quase 30 anos e eu ficava orando porque eu chegava lá, vendia rama de material, pegava o primeiro voo para depositar na conta da associação para pagar programa de televisão. Quantas vezes aquela igreja foi a última gota que eu precisava? E depois o pastor Aguiar, um cara muito sério, um cara direito, um grande líder, ele gostava tanto de mim que eu era o único cara que ele dava ordem para a turma dele, dizer assim, o Malafaia tira a oferta e leva. Eu era o único cara que fazia isso lá na igreja do Nazareno. Aí, o pastor Josimar saiu da igreja do Nazareno, e Josimar era um filho para Aguiar. Eu sou amigo de Josimar. E o pastor Aguiar, eu sou assemelhado dele no temperamento. Sou sanguíneo. E o pastor Aguiar teve doente, uma doença séria, eu fui até visitá-lo e tal, e foi nesse momento. E ele então, no púlpito da igreja dele, mas desceu a régua e o bambu no irmão aqui. Mas desceu no pau. Mas largou em cima. Eu soube e falei, filho, eu nunca vi o pastor Aguiar como um igual. Aproveito para ensinar uma coisa que não tinha nada a ver com a mensagem, mas se eu estou falando aqui, é porque o Espírito Santo quer instruir alguém. Deixa eu contar uma coisa para pastores que estão começando, ou para pastores que estão mais adiantados, não sei. Eu nunca olhei o meu pastor José Santos como o meu igual. Eu sempre olhei para ele, de baixo para cima. Eu sempre olhei o meu pastor como uma autoridade espiritual. Eu era conhecido, famoso, sei lá o quê, por causa da televisão, mas o meu pastor era a autoridade. Eu nunca olhei para ele, não, aqui eu sou igual, estou no mesmo nível.
O nível dele é meu nível. Eu sou conhecido no Brasil, eu prego e o fogo cai. Eu prego mais do que ele, aleluia. Quando eu prego, eu nunca olhei o meu pastor. Eu também nunca vi o pastor Aguiar como meu igual. Um homem de 70 anos, um líder que começou a igreja e rompeu. Eu sempre olhei para ele, de baixo para cima. E eu tenho memória. E o bem que esse cara me fez durante anos no meu ministério. Eu falei, ele pode falar de mim a hora que ele quiser. Eu não vou dar uma palavra contra ele. Não me tente não, porque eu não vou falar. Eu fui pregar domingo agora. Ele mandou me chamar para pregar no aniversário da igreja. A igreja lotada. E a turma disse, eu quero ver esse negócio. Malafaia pregando no Nazareno. E Aguiar soltou-lhe o bambu nesses últimos 3, 4 anos. Eu quero ver. Eu fui. Pastor Aguiar, pastor presidente da igreja do Nazareno no Brasil, pastor de uma bela igreja. Ele pegou o microfone e disse, está aqui o pastor Silas Malafaia. E antes dele pregar, eu quero pedir perdão. Porque aqui do púlpito dessa igreja, eu falei coisas indevidas da vida dele. Estava sendo transmitido pela internet. A nata da igreja dele estava lá. Teve obreiros que foram em cima dele, dizendo, como é que o senhor vai trazer esse homem aqui? Porque um pastor tem influência. Se eu começar aqui a falar mal de alguém, as minhas ovelhas dizem, eu não quero ver esse cara aqui não. É normal, é natural. As ovelhas de maior influência do Aguiar falaram, e pastor, como é que você vai trazer esse homem? Ele falou, aqui no púlpito quem manda sou eu, fica quieto. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Ele me pediu perdão. Ele diminuiu. Ele ficou menor. Porque ele mostrou fraqueza. Ele mostrou a sua grandeza, eu subi, o abracei, o beijei e disse, eu sempre te amei. Eu nunca falei nada contra o Senhor, porque eu sempre lhe reconheci. A Bíblia fala em Provérbios 28, 13, o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi, porque confessou seu pecado, não morreu. Neemias, porque confessou o seu pecado e o pecado do povo, reconstruiu o que estava destruído. Daniel, no capítulo 9, porque confessou seu pecado do povo, teve revelações que ninguém teve. Manassés, porque confessou o seu pecado, saiu do lugar de desgraça e Deus o retornou ao lugar de glória. Isaías, porque confessou o seu pecado, passou a ser o maior profeta messiânico da história. Eu vim aqui, meu filho, como um profeta de Deus para a tua vida. Ei, errar, nós somos pecadores. Ah, se não fosse a graça de Deus, se o Senhor me tratasse segundo os meus pecados, eu já teria sido destruído. Oh, graça salvadora, oh, grande misericórdia de Deus, meu irmão. Sexto e penúltimo. Você quer viver por princípios ou sentimentos? Viver por princípios ou sentimentos? Qual é a sua escolha? Sentimentos têm a ver com momentos da nossa vida. Princípios têm a ver com a solidez do nosso caráter. Sentimentos têm a ver com os momentos da vida. Uma coisa que você gosta, você reage daquele jeito porque gostou. Se ouvir uma coisa que não gosta, reage de outro jeito. Se alguém te fez bem, tu reage de uma maneira. Se te fez mal, você reage atacando. Viver por princípios ou por sentimentos? Princípio é o que é basilar,
é o que é básico, é o que sustenta. Por exemplo, obediência é um princípio da Bíblia. Salvação parte desse princípio. Obediência, salvação. Intimidade com Deus, parte da obediência. É o que é basilar. Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como indivíduos e determinam nossas escolhas e decisões. Eu lamento dizer que o caráter de muitos cristãos estão sendo formados segundo o curso desse mundo e não segundo o reino de Deus. Muitos cristãos estão fazendo o que o homem quer que você faça e não o que Deus quer que você faça. Que vida cristã é a nossa, minha gente? Que vida cristã é a nossa, minha gente? Estamos sendo forjados em quê? Reputação é o que os outros pensam a nosso respeito, ou reputação é aquilo que você constrói, que pode ser completamente diferente do seu caráter. Caráter é aquilo que você é e ninguém vê. Reputação, você pode ser um mau caráter e ter uma grandiosa reputação. E você pode ser um bom caráter e ter uma péssima reputação por causa de meios de comunicação, devido a quem está informando acerca de você, que tem influência sobre a massa. Por exemplo, um vagabundo picareta safado de um jornalista da Forbes disse que eu tinha um patrimônio de 150 milhões de dólares. Essa notícia saiu em todos os veículos de comunicação do Brasil. Eu peguei e botei meu imposto de renda na tela do programa, para provar que ele era um mentiroso. Meu irmão, entra na internet. Qual é a minha reputação para muitos dos ímpios? Ladrão, bandido, rouba os crentes. É a reputação. É o que eles pensam de mim por alguma coisa que construíram. Não fica preocupado com reputação não, meu irmão. A mídia constrói reputação de bandido vagabundo e que você está crente que é um político honesto. E destrói a reputação de quem eles querem. Só que nós não estamos baseados em reputação, nós estamos baseados no caráter. Queridos irmãos, a palavra de Deus é o nosso padrão de excelência, integridade e modelo de caráter. É a palavra. É a palavra de Deus. A falta de caráter destrói a base do relacionamento com Deus. Adão e Eva se cobriram de folhas porque o pecado tira a intimidade do relacionamento. A falta de caráter é pecado. Tira a intimidade do teu relacionamento com Deus. Quem é você? Quando ninguém vê. Deus olha para o meu e para o seu caráter, rapaz. Não está olhando para a reputação, nem porque eu estou falando no microfone ou na internet, não, meu irmão. Em último lugar, não podemos seguir a Cristo sem seguir a sua palavra. Ele e sua palavra são um. Estou certo, chefia? Estou perguntando aqui o doutor em Bíblia. Estou certo? É isso mesmo? Tá? Ele está dizendo que está. Está dizendo absolutamente. Não podemos seguir a Cristo sem seguir a sua palavra. Ele e a sua palavra são um. Olha o que Jesus falou. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. Por que vocês estão me dizendo Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Aquele que vem a mim,
ouve as minhas palavras e as observa, isso é, as pratica, eu vou mostrar o que eles se parecem. É como um homem que fez buracos profundos e alicerces sobre a rocha, e a tempestade bateu com ímpeto, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, edificou a casa sobre a areia, bateu a tempestade com ímpeto, e a casa caiu. Literalmente o português que nós usamos para brincar com muita gente. Ei, a casa caiu. A casa caiu. Se não praticar a palavra de Cristo, você não pode viver a vida cristã. Você não tem como, meu amadinho, dizer que segue a Cristo sem seguir a sua palavra. Não tem como seguir a Cristo sem seguir a sua palavra. É isso que muita gente está enganado na igreja do Deus vivo. Eu sou de Jesus. Ai, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Oh, aleluia. Oh, eu sou dele. Você segue a sua palavra? Deixa eu lembrar alguma coisa das palavras de Jesus. E eu vou terminar. Eu vou combinar com vocês uma coisa. Vocês vão repetir uma frase, eu vou dar um sinal aqui. Toda hora que eu der sinal, você repete essa frase. Ok? Tá certo? Então, a frase é simples. Facinho de você citar a frase, tá? A frase é essa. Eu tenho que seguir as palavras de Jesus. É no meu sinal. Eu não sou Jô Soares, mas é no meu sinal. Ok? Então eu vou fazer assim. Eu não estou ouvindo você que está me assistindo na televisão falar. Fala mais alto. E o pessoal que está aqui deve estar em jejum o dia inteiro. Então toda vez que eu fizer o sinal para você... João capítulo 5, versículo 39 diz: examinai as escrituras, porque são elas que nós temos a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus capítulo 5, só estou lembrando alguma coisa que Jesus falou para você, é só alguma lembrança. Mateus capítulo 5, do versículo 6 ao 8. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Olha que coisa terrível. Ai, Jesus, tem misericórdia. Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 12. Olha que texto bonito. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque disto depende a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Entrai pela porta estreita, porque apertado é a porta, estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos são as que encontram. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. João 15, 8. Nisto o Pai é glorificado, que deis muitos frutos, e assim sereis os meus discípulos. João 15, 16. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo que pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Não acabou não, não acabou não. Não acabou não, não acabou não. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Olha o que diz João capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando você vir trazer a oferta, se você tiver algum problema com algum irmão, para aí, volta lá, acerta com o irmão e traz a oferta para ela ser aceita. Agora, um dos textos para mim mais lindos de Jesus, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem cegam e nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, com todo o vosso esforço, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos, por que andais preocupado? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus que veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis preocupados dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Agora olha o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que você possa seguir a instrução da palavra de Deus. Deus tem vitórias, Deus tem bênçãos, Deus tem portas para você. Se volte para Ele, entregue sua vida a Ele. Você conhece o Evangelho, não é? Você sabe tudo que eu estou falando aqui, não é? E por que você está afastado? Deus te colocou aí, porque você precisa voltar urgente. Deus tem um grande propósito para a sua vida. Mas você não fica arrumando desculpa ou bode expiatório porque você se afastou. Do que se queixa o homem, a não ser do seu próprio pecado? Volte para Jesus agora, onde você está aí no lugar que você está, agora. Não precisa de pompa nem de cerimônia. O que precisa? Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Faça isso agora, que o Senhor te restaure, te levante, te perdoe, e que o melhor de Deus, eu profetizo, está por vir sobre a sua vida. Amém? Daqui a pouquinho, você que é de São Paulo, capital, eu vou dar o endereço, aí no finalzinho do programa,
onde é que nós vamos inaugurar uma igreja provisória no coração da cidade de São Paulo, no dia 10 e 11 de dezembro, certo? Mas você já pegou aí a canetinha e o papel? Olha, você vai me ver falando aí, pode durar 15 dias, sei lá. Não. Eu acho que até terça-feira acabou tudo, tá? Estou falando logo antes, que você vai ouvir falando, então já estou te dizendo. Eu estou fazendo uma tremenda promoção